Boa noite a todos, que a paz esteja com todos nós nesses momentos. Nos primórdios da humanidade, nós, recém-saídos do reino animal, vamos dizer assim, é legal a gente estudar isso na obra, né? Nós podemos começar a estudar no livro dos Espíritos, depois podemos complementar no livro A Gênese, entre a condição de uma porção de princípio inteligente deixar de ser animal para ser hominal. Na matéria chamada biologia, existe um elo perdido. Não se sabe quando se deixou de ser animal para ser hominal. Por quê? Porque isso aconteceu no mundo espiritual. Foi no mundo espiritual que nós assumimos a postura de termos pensamento contínuo, ou seja, pensamos 24 horas por dia, e também ganhamos dois presentes imutáveis de Deus. Só pode melhorar. Piorar a gente não consegue, que é a nossa consciência. Ganhamos a consciência e o livre-arbítrio já era direito adquirido nos exercícios anteriores que realizamos. A partir do momento que nós temos livre-arbítrio, consciência, inteligência, pensamento contínuo, nós passamos a ser hominais. Ou seja, nós somos individualidades, como está no livro dos Espíritos. Deus não cria os espíritos como nós somos hoje, ele cria as individualidades. E um dia eu fui numa aula que o pessoal estava fazendo numa cidade longe daqui, e me perguntaram como é que a gente dá um exemplo do processo de individualização para aquele que não tem, por exemplo, conhecimento de física, não tem conhecimento de química, às vezes fica difícil. Como é que seria o processo de individualização? Daí eu disse, como é uma cidade praticamente rural, onde eu estava, eu disse assim, você imagina, por exemplo, quando faz a garapa, né, o suco da cana-de-açúcar, quando faz aquela garapa, como se fosse a garapa, fosse um fluido infinito. Não tem fim. Só que via aquecimento, ação mecânica e mais algumas coisas, alguma coisa vai cristalizando. Aquelas cristalizações são como se fossem as individualizações. Então, no princípio espiritual, do princípio inteligente, nós vamos nos individualizando. Para a gente cadastrar assim, como se fosse, como é que é possível entender isso? Eu, para chegar a ser hominal, tenho que ter uma porção de princípio espiritual. Essa porção tem valor qualitativo, quantitativo e potencial. Daí eu passo, então, a ter pensamento contínuo. Porque os animais, eles têm fração, o pensamento deles é fracionado. É diferente. O animal não consegue, ele não tem pensamento 24 horas por dia. A partir daí, nós começamos a encarnar na Terra, e como está no capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral, Galileu nos conta que todos os germes da criação do quadro biológico da Terra já estavam na Terra desde quando ela era incandescente. Então, ficou para nós aí, nós já estamos bem adiante de quando o planeta Terra foi uma esfera, né, incandescente, e depois quando os mares resfriaram, e chegaram numa condição de estado morno, uma temperatura morna, ali existiam os coacervados, chamados coacervados simples. Esses coacervados simples, eles têm um campo energético. Toda partícula que existe no universo tem um campo de energia, um campo energético. E o campo energético do coacervado simples permitia que ele se unisse a um outro coacervado simples e formasse os coacervados compostos. E daí deu origem aos vírus, bactérias e a vida biológica começou. Mas no nosso caso de espíritos que começamos a encarnar na Terra, um período talvez anterior ao homem de Neandertal, tal, aquela coisa, o que aconteceu foi o seguinte, nós sofríamos, nós nos relacionávamos com espíritos naquela época, interessante, né? Uma pergunta, havia comunicação espiritual naquela época? As comunicações, como a comunicação era deficitária entre nós mesmos, a comunicação era assim. O homem das cavernas, por exemplo, ele dormia, o corpo dormia à noite, mas o espírito não dorme, quem dorme é o corpo. E ele interagia com outros espíritos durante a noite, e lá ele acordava, lascava uma pedra, quebrava um pedaço de madeira e fazia as coisas, achava cipó, toda aquela coisa que ele via alguém fazendo no mundo espiritual para orientar, e ele fazia por repetibilidade, ele repetia. Assim se desenvolve a nossa inteligência. Inteligência é a faculdade que possui o indivíduo de resolução de problemas novos. Quanto mais problema novo eu resolvo, mais inteligente eu fico. Porém, nós só resolvemos por repetibilidade, nós vamos repetindo. E a partir desse fenômeno, os espíritos atuavam muito diretamente dando esses exemplos
durante a noite. Isso era chamado o horizonte primitivo. E nós tivemos horizonte primitivo, horizonte agrícola, horizonte intelectual, e nós estamos agora, muitos espíritos dentre nós, alguns estão no horizonte intelectual partindo para o horizonte espiritual. Tem muita gente encarnada na Terra que é muito espiritualizada. Já estão nesse trâmite de horizonte intelectual para o horizonte espiritual. Isso nós podemos ler num livro de Herculano Pires intitulado O Espírito e o Tempo. Mas é bom, esse livro é legal a gente estudar em grupo. É muito gostoso, mas é legal estudar em grupo. Naquela tabela que saiu dos 10, algum tempo atrás, os 10 livros, os 10 melhores livros espíritas do século, só o livro da atualidade, só o livro do Herculano foi considerado um dos melhores, e não era psicografado, o Herculano escrevia. E também, né, o outro livro foi do seguidor de Kardec. Quem que foi seguidor de Kardec? Cientista. Vamos esperar até o fim da palestra? Leon Denis. Só o livro de Leon Denis e de Herculano não eram psicografados. Os outros 8 foram livros psicografados. Por que eu estou falando isso? Porque isso, nós vamos nos reportar ao fenômeno de revelação. Os espíritos nunca deixaram de se comunicar conosco aqui na Terra. Então nós recebemos revelações, né, o descortinar, revelação, aquela coisa de descortinar. Nós recebemos revelações constantemente e continuamos recebendo hoje. Acontece que alguns períodos foram gritantes no planeta Terra. Alguns períodos que tinham entre choques que era necessária uma ação de espíritos mais experientes e um conglomerado de espíritos atuando, ajudando. Então é considerado que a primeira revelação foi Moisés, mas a primeira grande revelação, porque existiram tantas outras nos períodos que antecederam Moisés. A segunda revelação foi considerado Jesus Cristo, e a terceira revelação, o Espiritismo. Mas lá na primeira revelação de Moisés, tem uma condição bastante interessante. Moisés começou a fazer, naquela época, a mediunidade orientada. Ele começou a orientar. Por isso disse, Moisés, no Antigo Testamento, o pessoal fala, Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Ele proibiu que se fizesse a torta direito. Que se analisasse bem como deveriam ser essas comunicações. Isso tanto está na Bíblia que depois fala que foi liberado, né? Aquela coisa assim. E muito do que tinha na primeira revelação, olha o desafio de Jesus Cristo. Muito da primeira revelação, que era a lei mosaica, e mais algumas leis que existiam condicionadas à religiosidade do povo, uma condição bastante interessante. Jesus teve que dizer que não era mais olho por olho e dente por dente. Jesus teve que quebrar, né, um paradigma de que eu deveria amar o meu próximo e, acima disso, ainda amar o meu inimigo. Que desafio, né? Para alguém que fosse fazer. Nós temos aí filmes, livros, história, podemos pesquisar à vontade. E Jesus, ele trouxe alguns desafios para quem não entendia um fenômeno chamado amor. Quem não entendia o amor, ficava muito difícil entender Jesus. Entender o seu evangelho, vamos dizer assim. Jesus nunca escreveu nenhuma linha. Quem escreveu foram os seus apóstolos, seus seguidores. Jesus viveu o evangelho. Por isso essa diferença. Então Jesus, ele tinha muita ascendência sobre as pessoas. Eu posso pesquisar no Livro dos Espíritos, e quando eu pesquiso, eu pergunto assim, qual é a verdadeira ascendência de um espírito sobre o outro? A verdadeira ascendência de um espírito sobre o outro é a ascendência moral. Então, por isso, muitos considerados violentos não eram violentos com Jesus. Eles, que ele tinha um pouco de inteligência, já estavam um pouco enquadrados na lei do amor, chegava um espírito com ascendência moral e compreendia. Se aceitava, você poderia aceitar, era totalmente diferente. Porque os gentios tinham alguma problemática, alguns aceitavam ou não. Os fariseus não aceitaram Jesus em número e causa, nunca aceitaram. E eu fui outro dia numa cidade fazer uma palestra, e tem um pessoal de evangelização, eu falei, quem condenou Jesus? Os políticos ou os religiosos? Pergunta boa, né? Quem condenou? Daí uma mulher lá, ela falou,
Foi a política. Foi, não, a política lavou a mão. A política lavou as mãos. Quem impediu a cabeça de Jesus foi a religião na época. Então, por isso, nós temos que pensar bem essa nossa relação. O Espiritismo, que foi a terceira revelação, então nós falamos um pouquinho de Jesus, um pouquinho de Moisés, vamos falar do Espiritismo. O Espiritismo como terceira revelação, ele é ciência, filosofia e moral. E a tradução do moral do francês, é tudo que se relaciona ao espírito, não é só ética e responsabilidade. Tudo que se relaciona ao espírito é moral. Por isso Kardec chamava a filosofia, a psicologia e a sociologia, mais algumas ciências, ele chamava de ciências morais. Porque nos fazem pensar, nos fazem fazer com que nós busquemos o nosso processo de renovação e transformação, que é renovação e transformação moral. Muitos expositores têm livros escritos que as pessoas citam reforma íntima. Eu, particularmente, para mim, eu não gosto dessa coisa de reforma íntima. Porque no dicionário, reforma significa voltar ao que era o antigo. Eu não quero voltar ao que era o antigo. Eu quero renovação e transformação todos os dias. Mas não tem problema nenhum a pessoa chamar, logicamente, de reforma íntima. Por que eu estou falando isso? De que ano a fundação do Ciríaco? Que alguém lembra? Hã? Não lembra? Hã? 56. Nós temos casos em Sorocaba de 37, temos de 39. Eu vou agora, dia 29 deste mês, eu vou aqui na cidade de São Roque, aniversário do centro é 103 anos. E eu fui num centro que fica entre Sete Barras e Eldorado. Lá é só plantação de banana, né? Um bananal danado ali. Tem um centro ali, Centro João Evangelista. Ele foi fundado em 26 de junho de 1880. É o centro espírita no Brasil mais antigo ainda em funcionamento. Existiram centros mais antigos que acabaram em nada. Eu estive lá. É uma salinha, o centro é pequenininho, uma sala pequena, tem na internet, tem história. O centro espírita mais antigo. Por que eu estou falando de revelação? Nós vamos falar de revelação e de futuro. Eu comecei a falar de revelação. O tema é revelação e futuro. Nessa casa aí, hoje, só bananeira de todo lado. Uma plantação de banana. Mas em 1880, o que era aquilo lá então? Não dá para imaginar? A doutrina espírita era jovem, tinha 23 anos. O dono de toda aquela terra da fazenda fazia atividades mediúnicas na sua casa, naquela época. Olha que interessante, sem conhecer. Trabalhavam, lidavam, conversavam com os espíritos e não conhecia o espiritismo. Um dia passou um vendedor de produtos agrícolas, essas coisas aí, né? Utensílios para fazenda. E conversando com ele, ele falou: o senhor sabia que já existe esse negócio que o senhor fala dos espíritos aí? O senhor sabia que já existe até livro disso aí? Ele falou: não sabia, onde é que tem isso? Eu quero saber onde é que tem. Eu quero falar aqui pertinho, aqui em Curitiba. Porque é mais fácil para Curitiba que vir para cá, né? Aqui em Curitiba. E os caras já pegaram o WhatsApp naquela época, e-mail, não tinha, né? 1880. Então eles foram num transporte altamente luxuoso e confortável, chamava-se mula. Foram em lombo de mula até Curitiba, compraram o livro dos Espíritos e voltaram de mula. Tem gente que tem o livro dos Espíritos na internet e não tem coragem de ler. De pegar. Os caras foram buscar em Curitiba. Eu acho muito legal. Tem história, tem toda a história, tem um livretinho da história deles, são reconhecidos. E tem centros espíritas mais velhos também, na Argentina, mais velhos do que o João Evangelista. Por que eu estou falando isso? Será que isso que o vendedor fez foi uma revelação ou não? O que vocês acham? Porque no capítulo 1 do livro A Gênese, caracteres da revelação espírita, existem revelações divinas e revelações humanas. Então, se eu contar uma novidade muito boa hoje, que resolva algum problema, ou equacione alguma coisa na vida de alguém que está aqui, vai receber uma revelação humana, mas que tem uma caracterização divina. Se resolve, se é lei é divina. Por isso nós estamos ainda hoje recebendo várias e várias revelações e nos esquecemos. Às vezes, numa atividade mediúnica, vem revelação para a gente pensar de uma forma bem diferente, e nós falamos: nossa, que bom! Dirigentes de centros espíritas acordam
muitas vezes pela manhã, porque dirigente espírita não esquenta a cabeça, gente. É uma maravilha ser diretor de centro espírita. Não tem problema. É uma solução danada, não é, Neuber? Quem que é o presidente aqui agora? Hã? Presidente, não é beleza ser presidente do centro espírita? É chique, não é? Ganha bem. O cartão corporativo é infinito. O cartão corporativo é infinito. Porque o que eu consigo de conquista espiritual com a atividade espiritual que eu faço é infinita, vai depender de mim. Quanto mais eu faço, mais provento eu tenho. Só que os proventos são espirituais. Nessa solução das revelações, nós recebemos revelações todos os dias. Por isso que é legal a gente estudar e trabalhar a doutrina em grupo. Se eu estudo e trabalho em grupo, tem talentos que muitas pessoas têm aqui que não perceberam. Mas no estudo em grupo, alguém percebe e te conta. É uma revelação. É uma revelação. Tem gente aqui presente que nunca fez palestra na vida, que pode fazer uma palestra muito melhor do que essa que eu estou fazendo, não sabe ainda. Vai descobrir no estudo em grupo. Porque as revelações, elas são disponibilizadas para nós em grupo, em conjunto. Não tem na história da revelação. Ah, mas Jesus, coitado, veio sozinho, teve que arrumar 12. Todas as vezes que Jesus sumia, onde será que ele estava? Jesus dava uns perdidos na turma, né? Vão vocês para lá que eu preciso ficar sozinho. Esse sozinho era estar como um mundo espiritual. A gente já consegue imaginar mais ou menos o grupo de espíritos desencarnados que acompanhavam Jesus? Tanto que um dia, né? Ele chamou 2 apóstolos e falou, vem comigo, preciso que vocês fiquem em prece aqui. Foi lá e eles perceberam que ele estava conversando com Moisés, com Elias, tal, toda aquela coisa. A hora que ele chegou, ele viu os 2 dormindo. Você já pensou numa condição espiritual? Alguém de nós perto de Jesus, Jesus conversando, fazendo prece, vai dormir, me apaga o cara. Deve ser muito gostoso. Tanto que ele disse, né? Homens de pouco café, né? Dormiram. É mais ou menos como no início de carreira mediúnica, né? Tem alguém aqui que já babou na mesa mediúnica? Não teve coragem de falar, mas dormiu, né? Eu lembro uma vez que eu comecei mediunicamente na casa que eu comecei, e teve um trabalho mediúnico lá que eu não lembro nem o que aconteceu no trabalho. Começou o trabalho, eu apaguei. Terminou o trabalho, eu acordei. Daí eu falei para a dona Lili Meira, uma ídola que eu tenho aqui nessa atual encarnação, falei, viu o que aconteceu no trabalho? Você dormiu o trabalho inteiro. Apaguei o trabalho inteiro. Falei, mas esquenta a cabeça, que você estava bem cuidado. Ela era vidente, você estava muito bem cuidado. Falei, que legal. Devo ter tido alguma revelação, né? Tanto que, ou adquirir dívida, porque agora eu estou atuando na doutrina até agora. Por que eu estou falando isso? Porque alguns espíritos aqui na Terra, quando discordam do movimento, da oscilação, que é considerado um transcorrer normal, são vitimados. Na época de Moisés, Moisés lutou contra a idolatria, né? Não construir ídolos. Depois, na época do Império Romano, toda aquela coisa, teve aquela coisa de muitos deuses. Né? Muitos deuses. Essa era a briga, por exemplo, onde Jesus nasceu, Israel, não tinha essa questão. Eles se consideravam somente um Deus. Mas o Império Romano tinha muitos deuses. Nessa questão, surgiu em 499 anos antes de Cristo, surgiu o primeiro homem que falou, o Sol e a Lua não são deuses. Foi um filósofo nascido na Turquia e radicado na Grécia, de nome Anaxágoras. Foi ele que foi preso. Sabe o que aconteceu com ele ou não? Foi preso. Ele trouxe uma revelação grandiosa para a humanidade, naquela época. E foi preso. Quem é que descobriu? Porque lá no horizonte primitivo, nós começamos a atribuir poder ao sol, à lua, aos ventos, aos mares, aos rios, a grande quantidade de matas, assim. Foi no horizonte primitivo. Nós estávamos desenvolvendo a nossa inteligência. Tanto que eram consideradas as forças. Na época da antiga Grécia, por exemplo, haviam 4 forças: terra, água, fogo e ar. Eles chamavam de 4 essências. O que não fosse das 4 essências era quinta essência. Por isso, na questão 83 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, o espírito é imaterial? Imaterial não é bem o termo.
inorgânico seria mais correto, diz o Espírito da verdade. Porque o Espírito é matéria, quintessenciada, mas é matéria. Por isso que vem a palavra quintessenciada, de lá da antiga Grécia. Hoje, se eu entrar na internet, eu posso pesquisar. Se eu colocar agora na internet aqui, eu vou no celular, está na mão, né? Forças elementares da natureza. Vai aparecer para mim. Força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear fraca e força nuclear forte. As 4 forças são responsáveis por tudo que se modifica em qualquer lugar do universo. É lei de Deus. Em qualquer lugar do universo. Responsável por toda e qualquer modificação. Hoje, daqui a algum tempo vai ter alguma coisa? Não sei. Estados da matéria. Nós conhecemos sólido, líquido e gasoso. E estamos tendo, a ciência revela. A ciência não revela? A ciência não inventa nada, ela só revela a lei de Deus para nós. Estuda, pesquisa, comprova e difunde. Por repetibilidade. Ela só vai exteriorizar se for repetibilidade. Então hoje, nas escolas não ensina mais sólido, líquido e gasoso só. Ensina. Talvez nas escolas estaduais, eu não sei como é que está isso aí. Mas depois eu tenho sólido, líquido e gasoso. Depois eu tenho estado de plasma. Não é isso? Depois eu tenho condensado de Bose-Einstein, né? Gás fermiônico e partículas de polárítons. 7 estados de matéria comprovados. Tem o 8º aí que não divulgaram, mas já foi descoberto. 8º. Aí vem uma revelação, em 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que diz que o fluido universal é a matéria elementar do universo. E sofre uma quantidade de modificações inumerável. Se é inumerável, é infinita. Então a modificação daquilo que nós chamamos de fluido universal, fluido cósmico universal, ela é infinita. Então, tem um cientista americano que ele faz um estudo, estudo do plano de fundo atômico do universo. Ele está fazendo um cálculo lá. Quando o cálculo dele bater, ou ele vai deixar para um herdeiro, não sei quanto tempo vai levar, quando o cálculo bater, ele vai chegar à seguinte conclusão: existe no universo uma quantidade inumerável ou infinita de estados diferentes da matéria. Nós espíritas já sabemos isso, graças aos espíritos, o Espírito da Verdade que nos trouxe. O fluido cósmico universal sofre uma quantidade de mudanças infinita. Inumerável é infinito. Então, eu como espírita, se um dia aparecer um cientista, todo mundo, descobrindo que os estados da matéria são infinitos. A gente já sabia, é só estudar Kardec. É só estudar um pouquinho. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos pensando no futuro. Se nós não estivermos abandonados, em nenhum momento, será que no futuro estaremos? Eu falo, às vezes, quando eu dialogo em trabalho mediúnico, o Espírito fala, eu sou muito, muito atrasado, eu sou muito violento, eu não vou conseguir melhorar toda aquela coisa. E eu digo ao Espírito, você já pensou, com toda essa sua experiência em fazer o mal, como você disse, toda essa sua experiência em fazer o mal, quanto trabalho será concedido a você que outros não conseguem fazer porque desconhecem? Será? Eu falei, claro, né? É claro. Um dia eu conversei com o Espírito, ele começou a falar, e ele disse, eu falei, o que você quer? Ou o que você é? Ele disse, eu sou a antítese da psicologia. Inteligentíssimo, eu adoro conversar com o Espírito inteligente. Aprende. Ele disse, eu sou a antítese da psicologia. Eu disse, você pode explicar? Posso. Tudo que a psicologia faz para ajudar, eu faço quase que as mesmas coisas para destruir. Falei, você é excelente. Para mim foi um prazer conhecer você. É excelente. Ele falou, por quê? Eu falo, porque o dia que você mudar de lado, nós vamos aprender com você coisas que nós nem imaginamos. Você só vai mudar de lado. Então tem um amigo espiritual nosso, que ele diz assim, um dia ele, baseado nessas conversas, assim, de que o mundo espiritual não nos vê como negativos. Eles não nos enxergam como maus. Tanto que na questão 120 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. Para se chegar ao bem, todos têm que passar pelo crivo do mal? O Espírito da Verdade dá um show de bondade. Ele diz assim, não, pelo crivo do mal não, pelo da ignorância. Eles nos consideram ignorantes. Eu só sou mal porque eu ignoro de verdade aquilo que seja bom e aquilo que seja bem. Então as pessoas lêem lá espíritos maus.
O que é um espírito mau? Aqui todo mundo agora está em espírito bom. A não ser aquele que fala assim, por exemplo, pensa, será que esse cara vai ficar enchendo, perturbando a paciência? Eu vim aqui só para tomar fluidoterapia, o cara não para de falar? Daí não está sendo espírito bom. Está sendo espírito médio. Agora eu saio daqui, alguém me fecha na esquina ali, e eu ofendo a senhora mãe dele em pensamento, naquele momento eu estou sendo um espírito mau. Eu oscilo então durante o dia. Nós pensamos durante o dia em torno de entre 50 a 70 mil pensamentos por dia. Kardec fala no Livro dos Espíritos, e depois a gente chega nessa conclusão na Gênesis também. Que nós pensamos muito mais inconscientemente do que conscientemente. Conscientemente é quando eu determino um foco, vou construir alguma coisa, é um pensamento consciente. Mas alguém buzina para mim, o xingo, foi algo inconsciente, não foi abrupto, foi algo inconsciente. Qual é a minha verdadeira maneira de pensar? Agora eu vou começar a pensar no futuro. Qual é a minha verdadeira maneira de pensar? Tem gente que só pensa em desgraça. Outro dia minha esposa falou assim para mim, vai começar uma novela nova aí. Eu falei, ah é? Ela falou, 3 graças. Ah, então. Novela 3 graças? Eu falei, ah, legal. Vai ser sem graça, desgraça e nem de graça. Né? Ela riu comigo. Ela riu comigo. Cada um pensa no jeito. É um direito que eu tenho, não é isso? Mas nós pensamos mais positivamente ou mais negativamente? Se tivesse alguém aqui presente que pensa muito mais positivamente do que negativamente, não estaria neste planeta. Não estaria nesse planeta. Que condição que nós estamos, hein? Então, quando as pessoas falam que tem muito orgulho, muito egoísmo na vida, é um parâmetro legal aqui na Terra para medir o nosso orgulho e o nosso egoísmo. É um parâmetro legal. Eu contava uma história antes, eu vou contar, mas eu parei de contar piada, mas... qual é, aqui, no mundo encarnado, na carne, tem alguns inibidores de egoísmo e de orgulho, não tem? Alguma coisa que inibe. Qual é o maior inibidor do orgulho na Terra? Alguém sabe? Eu tenho um pensamento meu sobre isso. Chama-se diarreia. A hora que dá a diarreia, eu quero ver o cara falar, sou orgulhoso, não vou sair correndo para lado nenhum. Eu sou egoísta. Não é? Isso são termômetros para a gente pensar qual é o nosso papel nesse mundo que nós estamos. Herculano Pires tem um livro intitulado O Sentido da Vida. Nós não pensamos, não tem escola, faculdade, qualquer nível, faz um grupo e fala, escreve aí, qual é o sentido da vida para você? O sentido da vida não é sofrer, mas também não é ser feliz. O sentido da vida é evoluir. Evoluir. Por isso nós precisamos, de vez em quando, fazer algumas pesquisas e avaliações. Tem um quadro aí que as empresas usam, né? Um quadro de avaliação. O que é? A gente avalia, depois da avaliação a gente reflete, depois da reflexão toma uma ação, depois volta tudo de novo, num ciclo contínuo das avaliações. Avalia quando... Quem aqui tem mais de 2 anos de doutrina espírita? Nossa. Mais de 2? Bastante gente. Tem gente que não levantou o braço de preguiça. Acontece. Ah, não pode falar preguiça. Tem gente que não levantou porque para deixar eu em dúvida aqui. Mas assim, eu vou fazer uma pesquisa. Quando eu comecei na doutrina, 2 anos, 4 anos, 6 anos. Eu, por exemplo, já fiz umas 4, 5 palestras na minha vida. Então, eu vou analisar na primeira palestra, na segunda palestra, assim. Porque quando eu faço esse tipo de avaliação, eu lembro como eu era, me situo como estou e começo a traçar metas e planos para onde eu vou. A primeira defesa de tese sobre a evolução humana aqui no planeta foi feita por Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, em 1862. Naquela época, o coqueluche do estudo da humanidade era muito filosófico, e Nietzsche foi um grande filósofo. Porém, para que a tese dele fosse aceita, ele tinha que passar por avaliação. Quem que fazia avaliação? O clero, o papado, né? O clero e o papado. E depois, os seguidores de Darwin, os darwinistas. É para ele que ele tinha que fazer
as apresentações do trabalho dele. Nos questionamentos que fizeram a Nietzsche, ele recebeu os questionamentos, primeiro perguntaram para ele, olha que interessante, porque era a coqueluche da época, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Ele não conseguiu responder. Quando perguntaram para ele a relação do bem e do mal, aí ele se desbaratou todo. Aí ficou complicado. Porque mesmo sendo filho de pastor protestante, Nietzsche era ateu. E ele disse, o mal haverá de sobrepujar o bem na terra. Aí não foi aceito, né? Aí não deu para ser aceito. Isso em 1862. Em 1868, foi um outro filósofo inglês de nome Spencer. Fez o mesmo trabalho, parecido, baseado com os conhecimentos dele. Falhou nos mesmos questionamentos. Se a pessoa tivesse WhatsApp, internet naquela época, que legal que era, eles iam entrar e procurar, eles iam descobrir. Um em 1862, o outro em 1868, eles iam descobrir que havia uma obra, um estudo feito com muita seriedade das leis de Deus, chamado Livro dos Espíritos, que são leis de Deus, o Livro dos Espíritos é absolutamente perfeito, não tem nenhum erro. Eles iam descobrir, lá no Livro dos Espíritos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. E toda a relação do bem e do mal está no Livro dos Espíritos. Em 1857. Porém, eles não conheceram ou descaracterizaram. Em 1921, saiu um livretinho chamado A Igreja e o Espiritismo, de um reverendo islandês, ele era da Islândia, e trabalhou muito na Noruega, na Inglaterra, um teólogo, professor universitário de teologia, e um reverendo, né? Atuava na sua religião como reverendo. Ele pesquisou a mediunidade baseada no livro de Kardec. Ele tinha lá um médium de efeitos físicos que, segundo está no livro, quando o médium estava na cadeira, duas pessoas tentavam segurar e não adiantava. O médium levantava com cadeira e tudo e passava por cima na mesa. Fenômeno de efeito físico. Em 1921 ele escreveu isso. Mas foi o final da pesquisa dele. A pesquisa dele começou há 17 anos atrás, ou anterior a 1921. Reverendo Nielsen, Haraldur Nielsen, o nome dele. E ele, não sendo espírita, disse, o espiritismo tem que ser estudado e pesquisado, mas não durante meses, tem que ser durante anos. E o livretinho dele é resultado de pesquisa de 17 anos. E lá ele cita mais um monte de pesquisadores. E nós, espíritas, muitas vezes, negligenciamos a nossa possibilidade de conhecer, de atuar, sabemos de onde viemos, porque estamos aqui, sabemos para onde vamos. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Por isso, o nosso futuro é garantido. Aí o pensamento que nós temos é assim, a obra, quando eu falo Kardec, é obra. Então vamos pensar em Kardec, é obra básica. Kardec, então vamos falar Kardec ontem, hoje e amanhã. Kardec ontem foi o que Hipólito Londres Rivail fez nas suas pesquisas. Esse é o Kardec ontem. Kardec hoje é o que nós estamos vivendo no Espiritismo. As informações, as revelações que nós recebemos hoje. Nós recebemos revelações. E continuamos recebendo um estudo como esse, no trabalho mediúnico, lá na fluidoterapia. E o Kardec do futuro, o Espiritismo do futuro, somos nós. Eu vi uma comunicação mediúnica esses dias que eu fiquei muito emocionado de um conhecimento espiritual de alguém muito simples, muito puro. O Espírito começou a se comunicar e ele disse, eu vim criança da África. Meu pai era chefe de nossa tribo. Chegando aqui criança, eu estava doente. Então quando eu cheguei, o senhor que comprou o meu pai, olhando para mim junto com um grupo de pessoas, falou, não, pode contaminar, então manda matar. Mata a criança. A filha dele, estando junto, começou a chorar. Simpatizou-se comigo. Começou a chorar. Ele falou, tá bom, leva separado e vamos ver. Se vingar, fica comigo. Se não vingar, não fica. Ele falou que ficou. E a menina foi amiga dele durante vários e vários anos. Quando ela tornou-se adulta, ela teve que ser pautada, pautar a sua vida nas orientações do seu pai. E acabou se afastando de mim. Foi isso que ele disse. Daí ele disse que, num determinado momento, retiraram-o de onde ele estava, amarraram a um tronco com a ordem de chicotear até a morte.
E a narrativa do Espírito para mim foi fantástica. Ele disse que veio de uma localidade chamada Zangue. Ele disse Zangue. Esse lugar não existe mais, ele falou. Esse lugar não existe mais, acabou. Quando levaram meu pai, foram buscar a gente, acabou. Era um lugarejo. E eu pesquisei durante uns 10, 15 dias, eu fui pesquisando até eu achar. Até eu achar. Em Moçambique, havia uma localidade chamada Zangue. Eu fui pesquisar, porque não é qualquer comunicação mediúnica que eu vou pesquisar, eu vou para cima. E ele disse assim, quando a chibatada, eu ouvia o estalo da chibatada em mim, eu não sentia arder. Eu sentia um sopro. Eu gemia de dor, mas eu sentia um sopro. Quando eu sentia o sangue escorrer, parecia carinho da minha mãe. E as gotas de sangue e suor que caíam no chão, pelo brilho cintilante dos raios de sol, eu imaginava um céu estelado. Até o momento que meu corpo deu o último suspiro. E eu encontrei toda a minha família espiritual me esperando, me carregando no colo. Eu fiquei admirado como esse cidadão desencarnou na época dele, agradecendo a Deus pela oportunidade. Então a morte, se for por algo muito benéfico, a morte nos livra, nos liberta. Está no livro Céu e Inferno, e depois na morte nós vamos nos encontrar com todos aqueles que vivemos na terra e que já nos antecederam. Foi o que aconteceu com ele. Quando ele disse essa coisa do brilho do suor e o sangue caído no chão, ele enxergando como se fosse um céu estrelado, eu fiquei admirado. Que espírito evoluído, simples. E ele não chamava de Deus, ele dizia Pai Grande. O Pai Grande nunca me abandonou. Gente do céu, eu fiquei super emocionado. Porque na sua humildade, na sua condição espiritual, ele recebia informações, revelações, acreditou, não só acreditou, mas confiou. E na confiança, ele passou a ter conhecimento, esclarecimento. E disse, eu estou aqui hoje para me despedir dela, que também está aqui. Em espírito e verdade, pois salvou a minha vida. E eu vou reencarnar. Por isso eu vim me despedir. Se despediu. Eu fiquei muito chocado com a informação, porque nós temos o tempo, a luz e a letra. E às vezes nos esquecemos de valorizar isso em nossa vida. Reclamamos, talvez uma dorzinha, reclamamos de determinadas coisas, e um espírito amigo diz assim, no casulo de uma borboleta, ou do bicho da seda, existe luz? Uma pergunta que, né? Logicamente uma pergunta intelectualizada. Num casulo do bicho da seda, vamos esquecer, no casulo do bicho da seda, existe luz? Então ele disse, a luz transpassa qualquer grau de porosidade. Se não passasse nenhum filamento de luz que não gerasse um determinado calor, o bicho da seda não nasce e a borboleta não se transforma. Então ele diz assim, sua vida pode estar obscura como se você estivesse num casulo. O casulo das dores, da ignorância, da violência e de tudo aquilo mais que nós possamos construir ao nosso redor, porque evitamos a luz quando não a queremos. Mas Deus é tão infinitamente glorioso e bondoso que permite que na porosidade algo da luz passe. Por isso os espíritos puros, os espíritos superiores, não veem mal em ninguém, e sim a ignorância. Por isso todos aqueles que nós julgamos aí nesse mundo hoje, que está vivendo um mundo violento, corrupto, nós não temos o direito. Estão construindo seus casulos, mas os seus casulos não estarão livres da luz. Da luz, não das 4 forças que nós falamos aqui, mas os espíritos puros, superiores e puros, nos dizem que das forças eletromagnética, gravitacional, força nuclear forte e fraca, existe uma força que sozinha suplanta as outras 4, porque foi ela que deu origem às 4. Chama-se essa força amor de Deus, Criador de tudo que existe. Por isso nós ainda não sabemos muito bem ainda
o que é o amor, mas nós sabemos que o nosso futuro está de encontro ao amor, de encontro à evolução, de encontro à vida. Eu falei aqui um dia que vim falar sobre a morte aqui, a única certeza da vida é a vida. Eu sou espírito, o espírito não morre. A única certeza da vida é a vida. Quem morrerá será meu corpo, mas eu continuarei vivo em qualquer lugar desse universo. Espírito não morre nunca. Aí nós só podemos dizer obrigado, Senhor Deus, pela dádiva da vida, da existência, do conhecimento e a possibilidade de esclarecimento, que nos fortalece. O esclarecimento é que nos dá solidez espiritual, solidez do equilíbrio, da harmonia, e ainda nesse momento de harmonização em nosso ser e no ambiente que estamos, a influência do meio, de tudo que já é preparado desde há muito tempo na existência dessa casa, nós vamos permutando e trocando as nossas energias. Deixamos algo mais denso, deixamos algo que não nos sirva talvez, e vamos recebendo informações a nível intelectual, espiritual, mas também até no corpo. E por isso vamos nos melhorando. A frequência num ambiente como este é a frequência no trabalho no bem. E todas as vezes que nos entregamos no trabalho no bem, nós somos espíritos melhores em nós mesmos, sem que possamos, sem que sequer desejemos avaliar qualquer outro ou criticar. Que a avaliação seja para nós mesmos. E nessa avaliação, seremos gratos pelo corpo que nos fora concedido como morada temporária na atual encarnação. Agradeceremos por todos os espíritos encarnados que convivem conosco, mas também todos os desencarnados que convivem, nos revelam, nos contam, nos orientam e, acima de tudo, o nosso anjo guardião, que não nos abandona em nenhum instante. E ainda assim, rogamos a misericórdia de Deus que conceda a todos nós que aqui estamos tudo aquilo que verdadeiramente necessitamos e não aquilo que nós julgamos que nos seja necessário. E ainda assim, na união das preces e dos pensamentos sempre mais potencializados, partindo esses pensamentos unidos daqui em todas as direções, por onde quer que passe, seja capaz de conceder pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, esperança, para que todas as vezes que olharmos nos olhos uns dos outros, nos sintamos e reconheçamos-nos, nada mais, nada menos, como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.